Eduardo, caso você queira ir dando início, a aula é toda sua. Então, sejam bem-vindas novamente. Estamos aí. Hoje nós vamos trilhar aí no tema. Vamos pegar o tema do Natal, né? E a gente vai ter muito assunto na nossa ceia de ano, né? Na nossa ceia de Natal. Por quê? Porque algumas das tradições que nós desenvolvemos hoje, continua nas nossas festividades, remota uma cultura que a gente agora começou a ver por conta dos filmes que passam aí na net, no Netflix, etc. Uma série de filmes nórdicos, né? Estão chegando toda hora aí séries e filmes do Thor, esse tipo de coisa. E o que o Natal tem a ver com isso? É isso que você vai descobrir ou vai compartilhar comigo hoje, né? Essa é a nossa proposta. Vamos trilhar juntos aí, trocando figurinhas. Então, olha que bacana. Na primeira ideia, vamos lá, nosso propósito é refletir, então, a partir de alguns trechos históricos, trechos e textos históricos e imagens, a ideia da cultura nórdica, especificamente os vikings, né? Vikings pagãos, ou seja, aqueles que ainda não haviam se convertido ao cristianismo, né? Durante a Idade Média. E esses vikings, eles comemoravam o solstício, né, de inverno. É um fenômeno de iluminação da Terra frente ao Sol, né? E nós vamos ver como esse processo acontece. E como o cristianismo foi incorporando elementos dos ritos dos vikings na comemoração do Natal cristão. O que acontece na realidade, né? A igreja, para converter esses povos, para que eles deixassem de ser pagãos e passassem a seguir o cristianismo, incorpora algumas práticas, né? Por exemplo, entre os vikings e outros povos bárbaros, o fogo sempre foi fascinante, né? Então, em seus ritos, a igreja começa a instituir o fogo, através das velas, esse tipo de coisa. Fazer penitências, né? Sacrifícios que antes eram feitos com animais, por exemplo, até mesmo sacrifícios humanos, a igreja não faz isso, né? No entanto, tem as penitências, tem o jejum, tem uma série de elementos que foram sendo incorporados de vários povos, tá? Justamente para que ela atingisse todos esses povos que ainda não tinham se convertido ao cristianismo. Então, nós vamos ver as alternâncias desses ritos e as permanências desses ritos que foram incorporados nas comemorações natalinas nos dias de hoje. Para isso, eu estou mostrando aí, né? Ó, quantos filmes, quantas séries, né? Como Treinar Seu Dragão, né? É uma animação maravilhosa, né? E são histórias tiradas, né, da mitologia nórdica que são fascinantes, né? Valha, O Último Rei, o Thor, né? Outlander, uma série de outros. E quem são esses vikings, né? Qual a origem dos vikings, né? Quando a gente fala os povos nórdicos, nós estamos falando dos povos que habitavam a Escandinávia, né? Então, eles vivem nessa área aqui, ó, terra dos vikings, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, né? Então, eles, por volta de 793 depois de Cristo e o ano 1066 de nossa era também depois de Cristo. Então, esse período ficou conhecido como Era Viking, né? Porque foi o período em que eles foram ao máximo, né? Em suas
incursões em seu desenvolvimento. Grandes expedições desses povos, né, ocuparam várias regiões da Europa e na América, tá? Bem antes do Colombo chegar à América, eles chegaram, passaram pela América do Norte. E aí você vai ver essa ideia aí da seguinte forma: ações realizadas por esses povos nessas navegações tinham alguns objetivos, tá? Então, nós estamos falando aí do século VIII, que vai até o século XI, né, da nossa era. Qual era o objetivo? À medida em que a população das comunidades vikings cresciam, eles precisavam de novas terras para a prática da agricultura, principalmente por conta da região fria em que eles viviam, né? Então, eles precisavam buscar novas terras, criar laços comerciais, porque eles também praticavam o comércio, e muitos desses grupos viviam de saque e pilhagem, simplesmente chegavam e atacavam, roubando, né? Muitos dizem que a pirataria começa com os vikings, ok? Pilhar aí é no sentido de roubar. Então, repara, eles fizeram incursões para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Escócia, não é? Ah, mas é pertinho, pro. Olha agora. Em roxo está o século VIII, onde eles ocuparam no século VIII, Noruega, Suécia, né? Era a chamada região da Escandinávia, né? Okay? No século IX, eles vão ampliar para o vermelho. Então, repara, tanto por norte, para a Islândia, né? Irlanda, então eles estão ampliando. E vão para a Rússia também, ó. No século X, olha que bacana, toda a região da Rússia, ó, bem ocupada pelos vikings, né? Além da região em verde, povos que tinham relações com os vikings por conta das atividades comerciais. Então, a região verde não tinha assentamento, mas tinha contato comercial, tá? E olha aqui, ó, a Vinlândia na América do Norte, em amarelo, aqui em cima, ó, do lado esquerdo do mapa. Deixa eu separar a caneta, que fica fácil. Quer ver? Ó? Olha que bacana, gente. Aqui, ó, América do Norte, tá? A região da Groenlândia, tá vendo? Também, ó. Bom, então, reparem que eles tinham um domínio da técnica de navegação para o século XVIII, melhor, 8 até o século XI. Predomina esse domínio marítimo com atividades comerciais e, em alguns locais, formavam assentamentos. Nesses assentamentos, né, olha como era a casa dos vikings, ó. Eram cabanas, moradias, cabanas de cerca de 5 metros de largura e 12 metros de comprimento. Né? Geralmente, guerreiros, reis, comerciantes bem maiores de poder aquisitivo acabavam tendo casas até de 60 metros de comprimento. Tá? Então, olha lá, o metro quadrado na comunidade viking deveria ser caríssimo, né? Porque, olha lá, talheres, né? Os vikings não usavam o garfo, né? Usavam facas e colheres. A carne nas refeições, muitas vezes, preferencialmente, melhor dizendo, era cozida, né? Se cozinhava a carne.
Uma dieta bem caprichada, né? Bem saborosa. Vai pensando na ceia de Natal aí, ó. Incluía peixe, porco, carne de cabra, carne de cavalo, ovos, né? Queijos. Vegetais, em geral, representavam a menor parte. Muitas vezes você associa o viking ao homem, né? Forte, guerreiro, tal, mas olha a guerreira viking, né? As mulheres tinham um importante papel. Por quê? Quando os homens saíam nessas viagens de expansão marítima, comercial, de pilhagem, roubar, atacar outros grupos, eles acabavam deixando as suas famílias sob os cuidados das mulheres. E essas mulheres precisavam ser bem treinadas, porque as viagens demoravam dias, às vezes meses, de ausência dos guerreiros nas aldeias, nas comunidades. Então, quem cuidava da defesa dessa aldeia, geralmente eram mulheres guerreiras. Então, era uma prática comum. Um poema encontrado na época, sobre a época, né? Esse poema foi encontrado no século XVIII, entre vários escritos sobre o modo de vida dos vikings, ele diz assim, um trecho bacana. Então, a dama da elite os ouviu brincando o jogo das feridas. Ela optou por resolver a situação do jeito difícil e retirou seu capuz. Ela tomou a espada e lutou pela vida dos seus familiares. Ela era habilidosa na luta, seja qual era o seu adversário. É bacana, né? Geralmente, nas novelas medievais, você não tem a mulher, né? É sempre o homem. E os vikings tinham um grande apreço pelas suas mulheres, no sentido de que muitas delas acabavam solucionando conflitos entre disputas de famílias, etc. É muito bacana ver o papel da mulher guerreira, né? Também entre os vikings, uma valorização da mulher. E esses povos desenvolveram uma mitologia, né? Tinham seus mitos, né? Quando a gente fala de mitologia nórdica, a gente está falando de um conjunto de mitos que foram criados pelos vikings para explicarem alguns fenômenos da natureza, para explicarem problemas do seu cotidiano, coisas que eles não entendiam. Então, essa mitologia acaba contribuindo para a cultura de antigos povos, não só dos vikings, mas de toda a região nórdica. E é representada, ainda hoje, nos dias atuais, nos diversos formatos, né? Desde livros até filmes e jogos, que eu mostrei aqui, ó. E reparem, eu chamo a atenção para você reparar que quando você pega um filme nórdico, ele sempre tem essa atmosfera desse jeito, ó. O céu meio que cinzento. Depois nós vamos entender por quê, né? Tem que assistir com o cobertor do lado, porque a gente fica com frio. Estou brincando. Então, olha lá que legal, turma. A mitologia nórdica possui seres sobrenaturais, heróis, gigantes, né? Gigantes de pedra, algo anões, feiticeiros, serpentes, tudo isso era contado, passado oralmente, tá? Pelos próprios vikings aos seus descendentes e aos povos que eles tiveram contato, né? Geralmente utilizados para explicar o porquê dos fenômenos que aconteciam na natureza e no dia a dia. E até mesmo explicar a vida após a morte.
né? Porque os vikings acreditavam também na vida após a morte, né? Não é a ideia de reencarnação, né, espírita, mas a vida do outro lado. E essa ideia fez com que surgissem várias divindades. Então, o povo que acredita em várias divindades é um povo politeísta. Politeísta. Poli, vários, né? Quer dizer, vários deuses. Na cultura ocidental, nós somos monoteístas, acreditamos num único Deus. Lá, os vikings eram politeístas, né? Como grande parte ou a maior parte dos povos da antiguidade, né? No Egito, na Mesopotâmia, etc. Mas, dentro dessa mitologia, né, Balder, por exemplo, é o deus da luz. Né? Ele simboliza a justiça, é o representante do saber. Né? Sempre representado assim, como você vê aqui, ó. Balder. Alguns pronunciam Balder. Né? Teve muitas variações na linguagem nórdica, tá? Por conta dos contatos que eles tiveram com vários povos. Então, sempre, olha que generoso, né? Sempre gracioso, né? Graciosidade. Né? Forset é Deus da justiça. Ele faz a mediação, conhecimento do homem e o seu interior. Então, ele é caracterizado por ser justo e fazer a mediação entre os povos, entre os homens. Ele também é o Deus que desperta em você o conhecimento interior. Então, repare que por trás do Forsyth, nós temos já uma ideia de interior do homem. Vou olhar para dentro de si. Né? Isso os vikings, lá no século VIII, que eu estou falando. Tá? Bagri, né? Que significa poeta, Deus da música, poesia, comunicação. Tá aí, olha lá. Né? Uma das mais belas deusas, né? Freia, associada sempre ao amor, à sexualidade, à beleza, né? Também a guerra e a morte. E você vai ver por quê, né? A ideia de vingança entre os vikings era um direito natural. Tá? Vamos em frente? O deus da fertilidade, Freia, né? Representado aqui, ó. Freia. Por quê? Nessa região de difícil... Assim, está passando uma motinha aqui. Nessa região de difícil vales férteis, por conta das baixas temperaturas, né? A ideia de fertilidade da terra, a ideia de ter prosperidade, boa colheita, era muito, muito importante para esse povo. Né? Então, havia um Deus da fertilidade, né? Vinculado à prosperidade. Então, à medida em que a terra me dá o sustento, eu agrado esse Deus, porque ele está me agraciando com a prosperidade, com a boa colheita. E Duna, deusa cuja responsabilidade tinha... que interessante, os próprios deuses, olha aqui, ó, para manter a sua eternidade, eram guardados por Iduna.
repara, quem protege os deuses é uma divindade feminina. Olha que bacana, gente. A mulher como protagonista na mitologia, né? Guardiã do pomar sagrado, local aonde os deuses adquiriam a sua imortalidade, né? E esse aqui, gente, dá uma olhada nele, ó. Esse é o Loki, ó. Esse é safado. Esse é o deus da trapaça, travessura, né? Geralmente envolvido com magia, tá? Na mitologia viking, tá? É o Loki, ok? Aí Hel, deusa dos mortos, Njor, do comércio, Frigga, né? Deusa do amor. Bacana. Repare que essas representações já incluem até novas tecnologias. Olha, essa imagem que eu peguei aqui já é uma imagem totalmente computadorizada, né? Aqui é retratada ainda em forma de desenho, porque é a partir do século XVIII, XIX, que começam a registrar todas essas informações dos vikings, nos livros, né? E até hoje. Então, quis mostrar para você aqui a trajetória dessa construção da mitologia, né? Aqui Tyr, né? Tyr, deus do combate, da coragem, olha ele com o pé no peito do fulano lá. E Vale, né? É um deus que veio em busca da vingança. Por isso que eu falei, a ideia de vingança era justificada, né? Nessa comunidade como um direito. E aí o Deus Vale, vingar a morte, né? Deus da vingança. Bom, devidamente apresentados, né? Os deuses e o pessoal da Iolix já foram apresentados, agora vou falar de mais um pouco deles, né? Duendes, elfos, heróis, juntos, monstros, valquírias, tudo isso também aparece na mitologia nórdica, né? Dos vikings. E aí, os duendes são dotados de grande inteligência, elfos, poderes mágicos, né? São imortais. Os heróis são consagrados por suas façanhas. Os gigantes, poderes, né? Dos gigantes, e os monstros dotados também de poderes. As valquírias sobrenaturais já apareciam na mitologia grega, né? Que servem Odin. Odin é o maior dos deuses dessa mitologia, tá? Odin, que a gente vai falar mais dele daqui a pouco. E eles representavam a Terra dessa forma. Para eles, para os vikings, olha que bacana, gente. Existiam 9 mundos. A Terra seria um desses mundos. Se aqui são mundos inferiores, ó. Inferno, tá vendo? Dos gigantes. Na Terra é onde eles viviam. Olha o bichinho lá escondido. Midgard. E o arco-íris simboliza a ponte para o reino de Asgard, que é a morada das pessoas prediletas dos deuses nórdicos, né? Que viviam na Yggdrasil. Olha que bacana, né? Da onde será que eles tiraram essa ideia, né? Como eles projetaram esse mundo?
né? E aqui eu nomeei para você, mais para você ter uma noção, né? Então, os elfos que nós falamos aqui, seres com poderes mágicos, né? Habitam esse mundo. Asgard, mundo dos deuses. Jotunheim, mundo dos gigantes. Midgard, que está aqui, né? É o mundo dos humanos que eu mostrei aqui, ó. É o planeta Terra. E assim vai. Então, havia os gigantes de fogo, o mundo dos anãos, perdão, anões. Falei certo, né? É cidadãos, né? Anões. Gigantes de gelo, o mundo do deus Vanir, que a gente vai aprofundando depois. Havia também lugares místicos, né? E a ponte do arco-íris servia para você atravessar da Terra para esse mundo dos deuses Asgard e Midgard, que você viu lá embaixo. E Valhalla, né? É a residência dos deuses, né? Olha aí a imaginação do Star Wars, né? Quem assistiu a série do Star Wars, né? Lembra muito, né? A estética da simbologia nórdica também. Legal, legal, legal. Vamos para a próxima? As runas era onde como ficou conhecido o alfabeto nórdico, né? Hoje, nas camisetas pop aí que a moçada usa, né? Simbologia e o alfabeto das runas. Lá você tem alguns segredos, né? Nesses códigos de letras. De acordo com a mitologia nórdica, as runas foram um presente de Odin, um dos maiores deuses lá dos vikings, né? Esculpidas em madeiras, ossos e pedras, utilizadas como amuleto, por exemplo, de proteção. Era um povo muito supersticioso, que queria agradar os deuses. Até hoje existe essas letras em pedras, da quais se fazem jogos de adivinhação, né? Uma prática que vem até hoje, você encontra, de previsão de futuro, esse tipo de coisa. O caráter místico, né? Foi revelação de Odin para os homens, né? De um modo geral, são 24 runas, né? 24 runas. E tem uma forma de leitura da fase 1, da fase 2 e da fase 3, que traz segredos e mistérios, né? Depois, talvez a gente consiga desenvolver algum tema sobre a ideia. Também entre os vikings havia a ideia do apocalipse, final do mundo, né? Final dos tempos, mas que o mundo voltaria sem maldade e sem sofrimento. Então, no apocalipse dos vikings, o mundo seria destruído, no entanto, reconstruído sem maldade e sem sofrimento. E aí o filme que está na Netflix, né? Ragnar, que trata disso, né? O menino que herda o poder de Thor, né? Ele é o Thor, na realidade, nos tempos atuais. Vale a pena conferir. Então, falamos do
da mitologia, Odin é o principal pai de todos, né? Thor, conhecido como Deus do Trovão. Então, muito antes da chegada do cristianismo às regiões nórdicas, os vikings e outros povos celebravam o solstício de inverno. Isso aí acontecia nesse mês de dezembro, tá? É época do ano em que os dias são mais curtos e as noites mais longas. Então, amigos da aldeia, do assentamento, se reuniam para comer e beber em um festival conhecido como Yule. O solstício ocorre em 2 momentos do ano, tá, gente? Ele marca o verão e o inverno, né? O verão inicia no hemisfério norte em dezembro. Em junho. E em dezembro no hemisfério sul. Então, nós, por exemplo, estamos prestes a entrar aí no verãozão, não é isso? E eles agora lá estão no inverno. Já o inverno tem início em dezembro para eles, no hemisfério norte. Ora, pois não? O solstício representa o momento, então, que o Sol, ao longo do seu movimento aparente, quer dizer, não é o Sol que se move, a Terra, né? A Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Certo? Então, no hemisfério de verão, no hemisfério norte, repara, maior ou menor intensidade solar? Maior intensidade solar. No hemisfério norte, em dezembro, menor intensidade solar. Olha lá. Então, as noites são mais longas, né? Automaticamente, a luz solar durante o dia é menor, de menos tempo. Agora, dá uma olhada aí. Esse é Odin, ó, pai de todos. Acreditava-se que, na época em que ocorria o fenômeno da chegada do solstício, né? Odin era considerado aquele barbudo de chapéu que montava em seu cavalo de 8 patas e atravessava o sol, as noites da terra, de inverno a inverno. Parece familiar a quem? Quem sai para entregar presentes em dezembro? O Papai Noel. Noel. Aê! Embora pode ser argumentado que o nosso Papai Noel seja a fusão de antigos mitos e lendas, a conexão com o Deus nórdico é bem definida por vários historiadores, né? Ou seja, para eles, Odin é o Papai Noel original. Tá? Então, os especialistas lá. Isso aqui é a forma como nós o representamos já. Ó. O bochechudo que você falou. Né? Eu comentei que o meu Papai Noel, que eu gosto, é aquele da carinha rechonchuda, aquela barbinha, aquela carinha meiga. É a imagem clássica, né? Agradecer a mitologia nórdica, né? Pelos baluartes de Natal. Por exemplo, o elfo. Palavra elfo, pessoa escondida. Né? Os duendes, né?
Então, você começa a imaginar a oficina do Papai Noel. Quem ajuda o Papai Noel com os brinquedos? Elfos e duendes, né? Isso Esses mesmo. elfos. Elfos. Elfos, né? A Nice é a criatura associada ao inverno e ao Natal, bem descrita como gnomo de jardim. Tá? É daí que vem a ideia do gnomo. Olha lá. Ó. Eduardo, você Oi, poderia voltar à tela anterior, por favor? pois não. Essa frequentemente descrito como altos, pálidos, isso aí seriam quem? Os elfos? Espera um pouquinho, deixa eu localizar o texto aqui. Alfar, vem da palavra elfo. Eles são representados como altos, pálidos e belos. É isso? Sobrenaturais, frequentemente descrito como altos, pálidos, com poderes mágicos. Esses são os elfos. Eu não sei se no Brasil a gente tem essa representação, né? Então, como estou aqui, né, em Toronto, em Canadá, foi que eu né, conheci dessa mesma coisa. Eles falam elf. Elfo. E-L-F, né? O plural, esse F vira V-E-S, elves. E é representado como ajudantes, né, do Papai Noel, mas eles são assim pequenos, né, na altura quase máxima assim, da cintura, e eles se vestem de verde. Então esses são os ajudantes de Papai Noel que eu tenho visto, né, assim, nos cartões de Natal, né? Sim. Porque então eu não sei se você está falando da mesma pessoa. Estamos falando da mesma assim, coisa. Da minha representação. Acontece que, como eu disse no início, toda essa mitologia é passada oralmente. Certo? Por séculos ela foi passada oralmente. A partir do século XVIII, elas começam a ser escritas para o mundo ocidental entendê-las. Então, há variações. Por exemplo, de representação dos elfos de forma diferente. Como, por exemplo, Anice, né? Mais bem descrita como gnomo de jardim. Então, quando você vê o gnomo, que é uma variação da linguagem, na realidade é a representação do gnomo, é Anice. Aqui, ó, geralmente usando o pontudo vermelho. O que eu quis dizer? O chapéu pontudo vermelho. O que eu quis mostrar aqui é que essa representação de imagem aparecem elementos, né? Poderes mágicos dos elfos, da Nice, como se fosse um gnomo de jardim, não é? Não necessariamente o Papai Noel, tá vendo? São bondosos, ó. Passarinho lá. Essas são as variações, porque esses povos vão misturar com outros povos. E aí você vai ter diferentes designações, muitas vezes para a mesma coisa. Em geral, essa é a ideia. Ó. Diz que as pequenas criaturas se escondem em estábulos e celeiros, guardando a propriedade de quem mora dentro dela. Trate o bem, caso veja. Trate o mal e seja preparado para as travessuras que ele vai fazer, de esconder as coisas. Aquele escondido na árvore de Natal, né? É a nossa representação. E como ele é retratado aí, Suane? Então, o elfo, ele
eu não lembro da calça ou da meia listrada, né? Seria uma roupa inteira verde, né? Sim. Todo de verde. Apesar que essa meia assim, listrada assim, de vermelho também é uma representação daqui, né? De Natal. Como a mistura, né? O contato e a diversidade, é lógico que é mais fácil nós identificá-los todos como duendes ou gnomos, né? Até porque os termos da própria mitologia nórdica não são comuns na cultura ocidental. Pois não, Marfida. Eduardo, por exemplo, hoje o Papai Noel é representado praticamente no mundo todo com a roupa vermelha, mas o Odin estava ali com a roupa azul inicialmente. O original era azul? o sinal era azul. Ah, E por que ele virou vermelho? Você sabe? não, Conta para nós. eu não sei. Não sabe? Alguém Eu sabe? não. Fala, Maria. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Maria Olha, Silvia, sabe? eu trabalhei muitos anos com decoração de Natal. Então, assim, era uma obrigação profissional estudar, enfim, as histórias de Natal e as diferentes tradições e tal. Então, a gente tem também a tradição de São Nicolau, né, que seria um bispo que distribuía presentes para pessoas, enfim, distribuía dinheiro para jovens que queriam se casar e não tinham dote, distribuía frutas e tal. Então, por exemplo, dessa coisa do bispo, pode haver uma coisa da roupa vermelha, não, né? Então, tem várias questões aí, né? Que esse São Nicolau já viveu, vamos dizer, Idade Média. 1700, pois é, eu Ele vive no final enfim, eu da... não lembrava que época que seria. E aí, claro que a Coca-Cola se apropriou, né? Assim, Da de forma imagem do bom velhinho, retumbante, né? E virou vermelho. de forma retumbante. Agora, eu queria colocar uma coisa também, que na minha infância, na minha casa, a árvore não era uma coisa tão importante, né? A gente seguia um pouquinho mais a tradição brasileira ou portuguesa do presépio. Então, eu me lembro a primeira vez que eu vi uma árvore de Natal muito grande, que foi na casa de um senhor alemão e tal, e eu fiquei fascinada com aquilo, né? Aquela coisa. Porque os enfeites naquela época, nos anos 50, eles eram os enfeites de árvore de Natal, eles eram de vidro, quebravam muito facilmente, então também não era uma coisa fácil para todo mundo queria, era lindo, maravilhoso, mas eu lembro assim do susto e do desapontamento quando a gente quebrava alguma coisa. Enfim, É eu isso mesmo. amo Natal, amo. Você acertou na mosca. A igreja vai associar a figura de Odin, né, Uhum. na Idade Média, ao bispo, atribuindo a ele também essa ideia de trazer presentes na época do Natal. E a árvore você vai descobrir agora porque a ideia, os pinheiros, né, de Natal. Né? Os nórdicos adoravam árvores. Perennifólias são aquelas que ficam com as folhas, né? Permanecem verdes durante todo o inverno. Tá? No caso do pinheiro de Natal, ele é dessa espécie. Né? Na antiga tradição nórdica e também germânica,
Essas árvores frequentemente decoradas com pequenas esculturas, olha lá, que você diz, dos deuses e comida. A intenção era encorajar os espíritos das árvores, porque eles acreditavam que essas árvores também tinham espírito, para que voltarem a trazerem uma nova primavera. Então, por isso da ideia da árvore de Natal aqui representada, né? Sempre foram homenageados os pinheiros nas nações antigas da Europa, né? E aqui eu já disse por quê. Nunca morre, né? Nunca morre. Gente, se olhar a altura de um pinheiro, é o que ele tem para baixo da terra. Ele vai descendo, furando assim. Pinheiro, eucalipto. Qual a origem, né, da guirlanda? Olha aí a guirlanda, né? Embora os romanos já haviam desenvolvido a guirnalda, né? As guirlandas simbolizam a festividade Yule. Acertei na pronúncia aí? Obrigado. As guirlandas eram criadas, portanto, dessas folhas e eram levadas para as residências das pessoas durante o Natal, a fim de lembrá-las que os dias mais quentes viriam, né? Era símbolo de tranquilidade, né, perante os longos invernos, né, período de inverno, né, escandinavo. Os vikings acreditavam na perfeição do círculo. É por isso que as guirlandas passam a ter essa forma circular, né? A roda em chama, por exemplo, era feita em ritual viking para atrair o sol, tá? O Visco, né? O filho de Odin foi profetizado para morrer, né? Então, Frigga visita todas as entidades do cosmos, né, para garantir que nenhum deles machucasse seu filho, né? Ela deixou de consultar o Visco por acreditar que ele era muito pequeno e inofensivo, né? Loki ficou sabendo desse descuido. Lembra do trapaceiro lá? Do Loki, trapaceiro? Vamos achar aí lá? Olha lá. O Loki, trapaceiro, percebeu o descuido e atacou, garantiu que fosse esculpido na flecha do Visco, né? Balder foi morto e aí Loki foi o responsável por revelar a sua fraqueza. Daí o tender de Natal. Chegou a hora. Desculpa interromper. Deixa eu só ver o que está escrito abaixo aí. Em uma versão de história. Em uma versão da história, as lágrimas de tristeza da deusa caíram sobre o Visco vermelho. E ele, dentro da mitologia, sofreu uma mutação, se tornou branco. E aí o filho ressuscita. Então, a ideia do Visco é de renovação. Na maioria dos filmes, Eduardo, o Visco, se a pessoa está embaixo do Visco, é amor, ela né? Ela está protegida. Protegida, mas ela é voltada para o amor, né? Para o relacionamento. Que eu coloquei aqui, ó, amor e a paz. Legal. Né? Então, aqui o pessoal pendura, né? Que a gente aqui fala, escreve mistletoi.
mas esse T quase eu não pronuncio, então fica mistletoe. Então, é um enfeitezinho, né, com uma plantinha, com umas frutinhas branquinhas. Eu não sei se é fácil de achar, mas geralmente se vende assim, não verdadeiro, né, pendurado, uma fita vermelha. Aí o pessoal pendura em cima, assim, da porta. Da E diz que porta, quem né? passa embaixo tem que sempre que dar um beijo. Quer dizer, se passar embaixo desse arranjo, né, tem Tem que dar um que, beijo. tem que dar um beijo a alguém. Ou se o casal estiver passando por baixo, o casal dá um beijo, né, um no outro. Então, tem essa tradição. Por isso que eu estava querendo né, ver se Essa era a mesma tradição. coisa. Você quer ver outra tradição muito legal também? O noivo pegar a noiva no colo e entrar em casa. Era uma tradição grega, né? E tinha que ser com o pé direito para dar sorte ao relacionamento. Isso vem até hoje, né? Começar com o Legal. pé direito, né? Vem até hoje. É isso aí. Eduardo, Muito esse obrigado. visco, ele é uma planta especial, chama visco? Qual é o... Eu conheço como visco, uma planta que tem uns galinhos bem fininhos. Ah, Você observa aqui, eu não sei se existe, sempre que porque eu vejo, o que eu via nos filmes era uma plantinha, mas não com essa florzinha branca, com essa pontinha branca. é, eu não sei Interessante. se aqui acrescentaram para decorá-lo, ou se ele Ah, apresenta, eu sempre vi como folhinhas assim, ó, bem, nos galinhos filmes bem sempre aparece finos. só a folha, é. É. O símbolo aqui é o ramo de folha com bolinhas brancas, com a Aí, Ah, tá frutinha vendo? tá, branca. Tá, tá. então deve ser, essa bolinha É. branca é o broto, então, Deve ser. Não, seria a frutinha, a né? frutinha, né? A frutinha, é. Porque Isso aí. nós tínhamos uma loja de presentes e a gente vendia cartões, né? Cartões de Natal, então por isso que eu sei muitas figuras dos elfes, né? Elvis, e mistletoe, que a gente também vendia esses arranjos, né? Que o pessoal comprava para pendurar, Sim, assim, né? Nas casas. Tipo assim, no batente, né? batente da porta, é isso mesmo. É Batente meio da que na porta entre varanda, nós. né? Você entrava e aquilo já estava meio que ali. É, Legal. Tender de Natal, parte engordativa. Tender de é, Natal, né? Geralmente os vikings ofereciam banquetes, né? Os germânicos também, em homenagem aos seus deuses. Um desses rituais via o sacrifício, por exemplo, de javali, e aí se dedicava, né, esse sacrifício às divindades, na esperança de uma colheita, né, que fosse promissora, né, intensa. O javali seria a peça central da festa, muito parecido com a nossa ideia, né, de no ano novo não se come ave, né? Porque a ave anda para trás. Eu já ouvi essa, né? Eu já ouvi essa. A turma aqui em casa, porque o quê? a ave, a galinha anda para trás, né? Anda para trás. Para trás. Mas e Então, come o peru? Ela É, cisca para trás. Na hora que ela no está ano novo, comendo, você deve comer o que anda para frente, para peixe, frente. etc. É o Segundo leitão. a Não pode ser o que tradição. cisca. Eu também conheço como ciscar, É, Ciscar. porque quando ela vai ciscar, ela joga para trás as coisas, né? exato. Eu aprendi assim com a minha nona. Isso mesmo. Então, pessoal, carne de porco, pernil, tá? Para ano novo. Natal pode ser o tender, pode ser né? E o peru? A ave. A ave pode ser. Peru normalmente é no Natal. É, É ave. Então, ave. normalmente é no Natal. Tá. Natal. Ai, que E aí, delícia! já viram? Sabe o que ele representa? Ah, Quem sabe? O tronco de madeira. Esse doce que nós é fazemos mesmo, eu aí, tinha chamamos o pensado quê? nisso. De rocambole.
É isso? É rocambole. É um rocambole. Rocambole, né? É de tradição nórdica, né? É lógico que eles não faziam com esses doces, né? Com leite condensado, coisa parecida. Olha, eu estou babando aqui. Na tradição nórdica, né? Um tronco era cuidadosamente selecionado para que, em uma cerimônia, fosse levado dentro de casa, fosse levado para dentro de casa e queimado em uma lareira. Geralmente, durante a festividade do Yule. Parte dele seria salvo e mantido até o ano seguinte, para novamente ficar nesse período protegendo a casa, mas também servir de lenha para a festividade do ano seguinte. Então, está aí, ó, né, na nossa memória cotidiana nórdica, nós representamos aí o tronco, os rocamboles da vida. Indico para vocês aqui... E o enfeitinho dele em cima também lembra o anterior. Lembra o anterior. Azevinho, né? É isso mesmo. É meio que um alecrim, pinheiro, azevinho, É isso mesmo. Bacana, bem observado. Deu fome. Você vai encontrar mais informações, né? Mais profundas até, na bibliografia que eu deixo aí. As imagens, elas foram citadas e retiradas aí de fontes. Antes de desejar um Feliz Natal para todos, ho, 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 eu quero lembrá-los que eu volto com vocês dia 13, né? Às 15 horas, né? E o nosso ano novo começará comigo, né? Dentro da ideia de agora é sua vez. Vai ser algo bem diferente e pela figurinha aí você já está vendo que vem por aí. Muito sol para nos aquecer desse frio nórdico, né? Que bom. Tá bom? Que bom. Desejo a todos e a todas um Feliz Natal, que paz e bem, prosperidade, saúde, e sintam-se abraçadas naquilo que é a expressão maior desse universo, que é o amor, tá? Que maravilha. Todos vocês partilhem em suas famílias, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, aquilo que nos une. Como o amor de fazer essa atividade e partilhar com vocês, eu consegui expressar também. Paz e bem para todos aí. Paz. Muito obrigada, Eduardo, vamos tirar foto antes de saírem todos. Obrigada. Fazer uma foto de encerramento de ano. Vamos bater uma foto. Tira só, por favor, o slide. Eu vou voltar o slide. Tirar, peraí. Pessoal, só relembrando, nós retomaremos as atividades IOLEX no dia 4 de janeiro e em breve vocês terão a agenda dos conteúdos e nós já tivemos a do Eduardo aí para o dia 13. Ótimo. Vamos fazer uma foto com todos. Adorei, Eduardo. Tinha uma Muito história bem lembrada. eu não conhecia a história. Obrigado pela Suane. Obrigado, Maria Silvia, pela participação aí. É muito legal a gente fazer essa partilha. Muito bacana. Gostei muito. Bacana. Eu também gostei. Deixa eu só... Eu queria fotografar todos. Eu que te agradeço aí, viu, Eduardo, por todas as suas aulas, né? Tanto aprendizado, você passando conhecimento para nós. Com certeza. Eduardo ainda está com a tela. A tua tela precisa tirar a tela, Eduardo. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Gente, eu vou parar de gravar, tá? Pronto? Ok? Ok.